temperamentos saudáveis. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel: não atendas para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Está falando sobre Saul. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. O homem comum não tem a capacidade de ver o caráter, de sondar a alma, o coração, a vitalidade espiritual de alguém. Só o Eterno pode fazer isso. Como nós vamos falar um pouquinho sobre temperamento nessa noite, nós vamos entender 3 coisas. Primeiro, o que é temperamento, o que é caráter e o que é personalidade. Temperamento são as características com as quais nós nascemos. Uns mais esquentadinhos, outros menos. Temperamento, uns mais explosivos, outros com a capacidade maior de reflexão, uns com muito humor, outros com menos humor. É a maneira que nós reagimos, e Deus nos usa assim. Deus nos usa assim. O perigo é o descontrole, é o destempero dessas coisas. Já o caráter é o temperamento já civilizado, moldado pelo Espírito de Deus. Isso é caráter. Quando aquilo que Deus nos deu, que muitas vezes até nos atrapalha, passa por um contorno do Espírito, e passa agora a ser algo moldado, útil e bom no reino de Deus. Já a personalidade é o rosto que nós mostramos para o nosso próximo. Não reflete nada no nosso coração, mas muitas vezes é uma cara que nós mostramos. Isso é a personalidade. Então Deus trata tanto moldando temperamentos, forjando caráter, como também mudando personalidades. Pessoas que vão morrendo no seu interior para Cristo nascer, para que floresça o bom perfume, a boa imagem de Cristo em sua vida. Deus que molda todas essas coisas. Há mais de 2000 anos, Hipócrates, conhecido também como o pai da medicina, ele dividiu a raça humana, os seres humanos, em 4 grupos de temperamentos, que regem aí os seus atos, seus costumes, as suas emoções, aquilo que cada indivíduo expressa naturalmente da sua formação, desde quando sai do ventre. O primeiro é o sanguíneo. Sanguíneo é o sujeito popular, é o indivíduo da popularidade. É aquele que tem a facilidade de externar suas emoções e tranquilamente falar da sua vida sentimental. O sujeito não tem dificuldade de se abrir. Conquista as pessoas com seu jeito encantador, faz compromissos sem intenção de cumpri-lo, é bem político. Apenas para não perder a popularidade. Esse é o sanguíneo. É uma pessoa falante, amigável, compreensiva e muito expressiva. Automaticamente costuma ser também muito superficial. Porém, é emocionalmente sensível, indisciplinada, improdutiva e egocêntrica. É o fator negativo daquele que é sanguíneo. O segundo grupo que ele dividiu são os coléricos. Os coléricos são líderes natos, considerados pela personalidade forte, controladora, controla as pessoas pelo seu humor, é o que grita, é o que força a barra, é o que pressiona. Às vezes tem muitas ideias, gosta até de algumas mudanças, mas em alguns momentos se torna extremamente conservador e mesmo no erro permanece. Este é o colérico. Mas ele é produtivo, independente, visionário, prático e resolvido. Pau é pau, pedra é pedra. Se ele decidir que vai subir o monte, ele vai subir o monte. Este é o colérico. Mas também tem um fator negativo dele, porque ele é cruel, é sarcástico, frio, vingativo e dominador. Alguns homens na história exerceram forte liderança no mundo, e exatamente por ter esse temperamento desequilibrado, fez coisas que complicaram muito a raça humana, entre eles Hitler, Napoleão Bonaparte,
e muitos outros cometeram atrocidades, foram líderes ditadores, repressivos, cruéis, descontrolados. O terceiro grupo são os melancólicos. Talvez seja o mais apaixonante, o mais sensível dos temperamentos, porque vive intensamente as suas emoções, alegria, tristeza. Por isso é talentoso, habilidoso, disposto até a sacrificar-se. Muitas vezes paga um preço alto por causa do seu temperamento. Mas tem algumas limitações, é muito perfeccionista, analisa tudo e a todos, por isso se torna vingativo, desconfiado, crítico demais, mal-humorado, antissocial e extremamente pessimista, resultante de sua personalidade melancólica. Diz que o melancólico, ele custa muito para ficar irado, mas quando ele fica irado, ninguém segura. Ele se torna descontrolado, perde a noção de si, parece que o cara ficou maluco. Já o quarto grupo são os fleumáticos, são os introvertidos do temperamento. É considerado um diplomata, vive despreocupado, a aparente tranquilidade dele incomoda as pessoas. Tudo está caindo à sua volta e ele está chupando cana. Ele está tranquilo. Mas as pessoas não sabem, ele sofre de gastrite nervosa. A sua tranquilidade incomoda os outros, mas incomoda ele também. Prefere evitar o conflito. Muitas vezes se cala, guarda as mágoas. Torna-se um depósito de veneno. Esse é o fleumático. Porque pensa muito antes de agir, acaba não agindo. Se segura. Uma característica negativa dele é que ele é muito preguiçoso. Nunca vai fazer hoje o que ele pode deixar para amanhã. Isso incomoda as pessoas. Joga demais, vai dando barrigada, né? Ele é calmo, objetivo, eficiente, muito organizado e humorado até demais. Acaba tirando as pessoas da graça. É egoísta, avarento, indeciso, autoprotetor, tem uma dificuldade em se emocionar e geralmente consegue o que quer, porque vai espizinhando as pessoas até o sujeito entregar. Não olhe para o lado, se você conhece alguém assim. Em todos esses temperamentos, tanto nos aspectos positivos, quanto nos aspectos negativos, tem qualidades, características definidas e peculiares. Hipócrates não estudou todas elas, conseguiu fazer uma definição, e também não conheceu a possibilidade desses temperamentos serem controlados, guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus, porque ele não era um homem lavado no sangue do Cordeiro. Mas ele teve uma definição médica sobre cada um deles. Como resultado desses temperamentos descontrolados, nós encontramos muita violência doméstica, muitas crises na família, crises no trabalho, dificuldade de exercer liderança, insubmissão, pecados que vão sendo gerados por causa de temperamentos doentios. É comum em uma família o marido ter um temperamento, a mulher ter outro, os filhos também terem outro. Em determinado momento isso se tornar uma barreira. Dificuldade, por exemplo, de a gente lidar com a disciplina dos filhos, como tratar cada um, porque cada um tem um temperamento. O pau que bate em Chico, bate também em Francisco, mas tem que ser diferente. E a gente tem dificuldade, às vezes, de fazer essa leitura. Como que cada um responde pela maneira que Deus o formou. E o pecado acentua exatamente aquilo que existe de pior em nós. Por isso produz temperamentos deformados que acabam destruindo relações. Também não podemos afirmar que um temperamento e um comportamento agressivo é característica de um temperamento colérico.
Sabemos que tanto pontos negativos na vida tem decorrência também de uso de coisas químicas, do álcool, de drogas, não é isso? E de outros desequilíbrios. Mas é bem sensível que muitas vezes os descontroles dos temperamentos geram esses males, esses problemas. A violência doméstica é um destes, que muitas vezes desassociado, ou pela falta da presença de Deus na vida do casal, na vida da família, acentua exatamente a fraqueza que se existe ali e promove destruição. Então o objetivo hoje não é descrever os temperamentos, mas mostrar na vida dos crentes, aqueles que se enchem dia a dia do Espírito de Deus, que é possível produzir o fruto do Espírito Santo e ter os temperamentos sendo transformados, moldados, curados, sarados, abençoados para tornarmos pessoas melhores, para tornarmos uma igreja melhor diante desse mundo. Gerar uma felicidade tanto pessoal quanto coletiva. Por exemplo, um sanguíneo, controlado pelo Espírito Santo, pode ser um ótimo líder, um grande pregador, como foi Pedro, que até então era o cara que de manhã dizia que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, mas depois não queria que Jesus fosse para a cruz, depois negava Jesus, cheio de altos e baixos. Mais tarde, Deus foi trabalhando na vida de Pedro, o Espírito foi mudando aquele homem, e ele se tornou um líder exemplar. Ele nunca ficou livre do temperamento, porque Deus não muda o nosso temperamento, Ele molda o nosso temperamento. Se você nasceu colérico, será a vida inteira. Você precisa produzir o que tem de melhor nisso. O melhor nisso. Pedro, num sermão, alcançou 3.000 pessoas. Pedro, já durante a sua vida, consegue enfrentar açoites, agressões, prisões, sem apelar. O homem que usava espada para cortar a orelha de Malco, agora apanha, sofre, é aprisionado por Nero e vai para uma estaca, para uma cruz, para ser crucificado de cabeça para baixo. Se tornou um líder que influenciou toda uma geração, porque o seu temperamento foi tomado pelo Espírito de Deus. Aquilo que ele tinha de pior foi curado, e o que tinha de melhor no seu temperamento, Deus canalizou para a sua glória e para seu louvor. Um colérico, controlado pelo Espírito Santo, também poderá ser um ótimo líder para expandir o reino de Deus, como foi Paulo, o perseguidor, aquele que entrava de casa em casa, catando os crentes, surrando os crentes, jogando as cadeias e dando voto para quando eles fossem mortos. Também é o homem que vai sofrer pelo Evangelho, vai pagar o preço do Evangelho, vai liderar, vai escrever as cartas de ânimo, de encorajamento, inclusive esta que nós lemos hoje. O que Deus fez na vida de Paulo? Potencializou o que tinha de melhor no seu temperamento, controlou aquilo que era ruim. É o poder do Espírito Santo na vida do crente. Gerou em Paulo uma dependência total de Deus. Não tirou o espinho na carne, mas acrescentou graça, e é pela graça que nós vivemos. Um melancólico, controlado pelo Espírito Santo, poderá ser um ótimo conselheiro, sensível, cheio de amor, como foi o apóstolo João. É importante ter gente assim do nosso lado, quando todo mundo está no nível de testosterona lá em cima, o sujeito acalma os ânimos, o sujeito abraça, chama de filhinho, fala das promessas, lembra do que Cristo fez na cruz, de que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus, de que nós podemos andar nas pegadas do Mestre, é doce nas suas palavras. Deus usa. Um fleumático, controlado pelo Espírito Santo, poderá ser um grande homem de fé, um líder manso, humilde e bem-sucedido, como foram Abraão e Moisés. Deus trabalhou em cada um desses homens, nos seus temperamentos. Eu queria que nós voltássemos para o texto que nós lemos.
O versículo 16 e 17 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se você andar no Espírito, pelo Espírito, você não vai dar vazão àquilo que é de pior que é em você. Satanás quer produzir em você o que tem de pior em você, por causa de você ter nascido dentro de uma raça pecadora. Ele quer acentuar a sua fraqueza, ele quer potencializar o seu erro, ele quer acentuar o seu destempero, o seu desequilíbrio, para produzir o pior em você. Como ele faz isso? Através da tentação. Mas Deus, quando nos prova, diz que Ele quer produzir o melhor em nós. Ele quer extrair a fé mais verdadeira, mais genuína, mais profunda. O texto continua: porque a carne milita, é uma guerra contra o Espírito contra a carne, porque eles são opostos, se chocam, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Paulo está falando do combate do crente, que antes tinha um temperamento doentio, controlado pela carne, que agora pode ter o seu temperamento curado, controlado pelo Espírito de Deus. Deus pode mudar a sua vida. Você precisa nascer de novo, nascer do Espírito, para ter uma vida diferente, ser um crente saudável. Não é salvo sossegado, salvo atuante, sendo uma bênção, para que no lar e fora dele, seja sensível à vida de Cristo na sua vida. À luz da Bíblia, podemos afirmar que a carne representa aqui o que nós somos por natureza, e o Espírito, aquilo que nós podemos nos tornar em Deus, através da obra do novo nascimento, o nascimento do Espírito, o seu enchimento dia a dia, aquilo que nós podemos ser, o fruto que nós podemos dar. Precisamos considerar alguns tipos de comportamento, temperamentos, que expressam essas naturezas. A natureza primária, a natureza carnal. Primeira afirmação: temperamentos doentios resultam nas obras da carne. Temperamentos doentios resultam nas obras da carne. Do verso 18 ao verso 21, é isso que Paulo vai tratar. Olha, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. As obras da carne são conhecidas, elas são, e ele vai destacar quais são essas obras, palavras, atos, os quais manifestam, que são públicos, que são evidentes, de um destempero, de algo doentio, que produz carnalidade. E Paulo faz uma lista, e nesta lista ele separa 4 seções: uma que trata da sexualidade, outra da religiosidade, outra da sociedade e outra da alimentação. Temperamentos doentios relacionados a essas 4 áreas. E ele vai citando os tipos de pecado que isso produz. O tipo de pecado que isso produz. Primeiro, um temperamento doentio produz uma sexualidade carnal. E ele vai citar aqui prostituição, impureza, lascívia. Primeiro, prostituição, qualquer tipo de comportamento sexual ilícito, ilegal, caso extraconjugal, sexo fora do casamento, homossexualismo, lesbianismo, sexo com animais, bestianismo, sexo com parentes próximos e etc. Prostituição, produzido porque o temperamento doentio produz uma sexualidade carnal, que passa a desejar aquilo que Deus não quer, aquilo que Deus desaprova. Ele diz impureza, motivos impuros, desejos sexuais impuros, luxúria, vida devassa, comportamento anormal, que envolve pensamentos pecaminosos. Esse é o temperamento doentio que produz sexualidade carnal. Terceiro, ele diz lascívia, ele usa lascívia, luxúria desenfreada, o excesso, a licenciosidade, a libertinagem, o caráter ultrajante, desaforo, um desprezo público e atrevido pelo decoro. E hoje há muitas músicas contemporâneas que levam as pessoas a se sensualizar, sexualizar. Isso é lascivo. Um temperamento doentio produz uma sexualidade carnal. E é por isso que nós vivemos dentro da história do carnaval. E essa semana eu estava escutando uma rádio de notícias, mas o sujeito, na rádio de notícias, ele pôs o que lá?
Carnaval. Achei que o negócio tinha acabado. E o sujeito comentando, o bom é que o carnaval não vai acabar mais. Destempero, desequilíbrio, o incentivo a uma sexualidade sem Deus e sem obediência às leis de Deus. Dentro ainda dos temperamentos doentios que resultam nas obras da carne, nós encontramos a segunda classe, temperamento doentio que produz religiosidade carnal. E ele usa duas palavras aqui, idolatria e feitiçaria. Idolatria, culto e adoração prestado a falsos deuses, ou qualquer outra forma que ocupa o lugar daquele que é o essencial, que é o que de fato é real, verdadeiro. Outra palavra, ele usa feitiçaria, artes mágicas, intercâmbio secreto com poderes do mal. E tem muito crente que já se envolveu com isso, macumbaria, cartomancia, búzios, necromancia, e por aí vai. O temperamento doentio produz uma religiosidade carnal. Desejo por cultos estranhos à palavra, condenados pela palavra, práticas condenadas pela palavra. Terceira característica que ele trabalha aqui também, Paulo no texto. Um temperamento doentio produz uma sociedade carnal. E ele vai falar sobre as esferas dela. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja. Por exemplo, inimizades. O causador de intrigas, de divisões, porfias, que são as disputas, contendas, as discussões carnais que não levam a nada. E tem crente entrando nessas coisas, por causa do temperamento doentio. Ciúmes, zelo e rivalidade invejosa e contenciosa. Iras, aquilo que serve, ou que ferve de maneira imediata. O enlouquecimento temporário, tem gente que vive debaixo de ira, ele está sempre no extremo. Acaba tomando tantas decisões ruins. É uma sociedade carnal. O trânsito, então, não é isso? Discórdias, desejo de colocar-se acima. O espírito partidário, faccioso, que não desdenha a astúcia, chamado também de partidarismo. Quanta gente investindo nisso por causa do seu temperamento doentio. Dissensões, são as divisões, as faltas de unidade, as facções que são aceitas, os partidos, da diversidade das opiniões, dos objetivos, como eram dos saduceus, dos fariseus e muitos outros que havia na época de Jesus. Inveja, tudo que é motivado pela inveja, não se conforma com o sucesso do outro. Tudo isso contribui para a separação, para a inimizade entre pessoas no seu convívio social. Um temperamento doentio produz uma sociedade carnal, sem Deus, demonizada. Se há tanta violência e tanta coisa ruim, seja no que se fala e no que se faz nesse país, é por causa do descontrole. Falta a presença do Espírito de Deus. A quarta marca aqui que Paulo trabalha é um temperamento doentio, produz uma alimentação carnal. Ele vai dizer assim, bebedices e glutonaria. O que são as bebedices? São embriaguez, intoxicação e uso desenfreado de coisas que entorpecem e tiram o equilíbrio e o domínio próprio. Nesse carnaval o povo abusou. As pessoas vão no supermercado, não é para comprar uma latinha. Eles estão aproveitando a promoção. E antigamente cerveja tinha nome bonito, agora é devassa, é proibida. Não é isso? Agora as drogas estão mais fortes. Ao limite. Glutonaria, excessos alimentares, orgias. A palavra glutonaria tinha a ver com farra que passava a noite inteira, onde havia exagero de comida, desequilíbrio, folia. Eram os carnavais, que já aconteciam no tempo grego, nas festas gregas, nas festas romanas, e era considerado um culto a um deus chamado Deus Baco, Deus do desequilíbrio. Temperamento doentio produz uma alimentação carnal. O que isso tem a ver com crente? Isso tem a ver com ímpio. Diz que crente não bebe, mas come, que é uma beleza.
Amar, tudo aquilo que sai do equilíbrio não tem a ver com o Espírito de Deus. Isso é uma natureza carnal. Paulo está dizendo, já é conhecido. As obras da carne são conhecidas e são essas. Todo mundo sabe. Está aí. Um homem sem Deus, um temperamento desequilibrado e doentio, produz essas coisas. Essas coisas. O excesso do álcool dá coragem para o sujeito falar coisas e fazer coisas que ele não fazia normalmente. Uma coisa levando para outra. Mas tudo tem a ver com o desequilíbrio, porque ele não consegue tomar uma dose, ele tem que extravasar, e virou moda do cara tirar foto com a bebida. Para ele postar no Instagram, ele tem que mostrar que ele estava numa mesa. Ele não apenas agora é pecador, mas ele se torna promotor do pecado. Triste coisa é quem está vendo muito crente vivendo assim. Coisas essas que dizem que quem pratica não entrará no reino de Deus. Não se engana você ser presbiteriano e não nascer de novo. Você não entra. Não tem como dar carteirada na portaria do céu. Como o Roberto falou de manhã, separando cabritos e ovelhas, você pode ter certeza que o cetro de equidade do Senhor não tem parentismo lá não. A Bíblia diz que ele é reto juiz. A segunda natureza é a natureza espiritual. E ela tem a ver com os temperamentos que são curados. E temperamentos curados, temperamentos sadios, resultam no fruto do Espírito. O resultado é produzir um bom fruto. Se a árvore é boa, se ela está sadia, ela produz fruto bom. Bom. Assim é o crente que tem os seus temperamentos curados. Deus não vai tirar o seu temperamento, mas Ele pode moldá-lo. Paulo continuou sendo colérico, dominador, Pedro sanguíneo. Mas Paulo passou a dominar da maneira que Deus usou o que tinha de melhor nisso, não o pior. Satanás quer produzir o pior em você, ele quer produzir as obras da carne, mas Deus quer produzir o melhor na sua vida, é o fruto do Espírito. Então Paulo vai descrever aqui o que pode resultar do temperamento curado do cristão, em relação a Deus, ao próximo e a si mesmo. Ele trabalha 3 esferas, versos 22 e 23, e ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Primeiro, um temperamento sadio resulta em atitude correta em relação a Deus. Quem tem uma vida transformada sabe a quem cultua, a quem serve. Sua relação com Deus muda. E ele vem trabalhar, fruto do Espírito que é produzido. Primeiro, amor. Amor a quem? A Ele, sobre todas as coisas. A palavra amor aqui é amor a Deus, amor ágape, é uma afeição profunda a Deus. O primeiro amor cristão deve ser direcionado ao seu Senhor. Mudou. Aprender a amar a Deus. Colocar Deus na primazia da sua vida. O fruto do Espírito é amar a Deus. Amar a Deus. Você sabia que adoração é amor a Deus? Só adora quem ama? Porque a devoção maior, ela não é no joelho, é no coração. É alguém que já colocou Deus no centro da sua história, da sua vida. Nessa cadeira só Deus senta. Aprendeu a amar a Deus sobre todas as coisas. Olha que interessante, temperamento sadio resulta na atitude correta em relação a Deus, amor a Deus, a alegria de Deus. Alegria aqui é xará, que significa satisfação. A sua principal alegria precisa ser em Deus, é nele. Esta é a alegria.
É a alegria que Davi expressou lá no Salmo 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, satisfação. Na tua destra delícias perpetuamente. Cantávamos antigamente, satisfação. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus. E agora eu sinto satisfação sem fim. É essa satisfação que você tem? Letra boa essa, hein? Essa é a sua alegria. Quem é a sua alegria? Se Deus muda e corrige o seu temperamento, a resposta saudável será em relação a Deus primária, satisfação em Deus. Aí você vai cumprir lá o agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, porque o seu coração quer Deus o tempo todo, quer a vontade de Deus, quer agradar o Senhor. A sua alegria se chama Jesus. Essa é a sua alegria, é a sua bandeira. Paulo fala sobre amor, alegria, paz. Aqui é Irene, é paz de Deus, é tranquilidade. Mas a paz de Deus, ela é decorrente de alguém que foi reconciliado com Deus, que está em paz com Deus. Quem não está em choque, quem luta com Deus mais, mas está sujeito à sua vontade, foi apaziguado pelo céu. Recebe essa tranquilidade, essa paz, que excede todo entendimento. A paz com Deus gera em nós a paz de Deus. O mundo está caindo, mas você permanece firme, de pé, porque você tem a paz de Deus. A paz de Deus. Então, temperamento sadio resulta em atitude correta em relação a Deus. Temperamento sadio resulta em atitude correta em relação ao seu próximo. É aquilo que você consegue expressar nos seus relacionamentos. Diz a longanimidade, benignidade e bondade. São virtudes sociais, expressam-se as qualidades pelo qual devemos ter relacionamentos saudáveis. Olha lá o controle do espírito, longanimidade. É a paciência em relação aos que nos irritam, nos perseguem, é a lentidão em punir, é a tolerância elevada ao seu limite, é aquela cordinha que vai esticando, esticando, esticando e você não estoura. Mas pelo temperamento natural e pela carnalidade você já tinha dado tiro. Mas Deus é muito gracioso, fez de você um homem longânimo, uma mulher longânima. E porque você não estourou, você não perdeu o feeling de Deus. Não bata na rocha, obedeça o Senhor. Moisés, o temperamento dele deu uma estourada lá. Era só para ele falar, e ele, descia a varada na rocha. Deus falou, é? Vai ver com os olhos, mas não vai entrar com os pezinhos, não. Não entrou na terra da promessa. Pensa só, Moisés passou a carreira inteira sabendo que Deus não ia deixar. Talvez pensando, ele é misericordioso, chega na hora e vai falar assim, entra Moisés. Mas chegou pertinho, mandou Moisés subir no monte, subiu, dá uma olhada Moisés. E Moisés está esperando agora, Deus vai falar que... Então Moisés, pode morrer, acabou seu tempo. Agora Josué continua. Negócio comigo é ponta firme. Temperamento desequilibrado produz doença. Produz morte. Quando Deus trata, longanimidade, benignidade, questão de disposição, é um querer, está ligado à integridade, desejo moral em ser sempre bom e íntegro. É só Deus que pode promover esse negócio na gente, ué. Querer sempre o melhor de Deus. A expressão máxima da bondade é a benignidade. E outra, ele trata bondade, que se expressam em palavras e atos, é o fazer. Se um é o querer, o outro é o fazer, com relação ao coração, que é íntegro, reto, bondoso e generoso. Tem gente que é benigna, mas não é bondosa. Não consegue realizar. Quer salvar o mundo inteiro, mas nunca saiu de casa.
Mas quem Deus muda o temperamento, Ele deseja e Ele faz. Ele deseja e Ele faz. Temperamentos sadios resultam em atitudes corretas em relação ao próximo. Encontrou alguém que precisa de um cuidado. O seu coração encheu de compaixão, encheu de benignidade. Eu quero. E você enfia a mão no bolso e vai lá e faz. Você é bondosa. Se você não tem o Espírito de Deus, você vai ser mesquinho, avarento, vai julgar e vai perder a oportunidade de ser o bom samaritano na hora que Deus te chamou. Também temperamento sadio resulta em atitudes corretas em relação a si mesmo. E Paulo utiliza algumas palavras aqui, que estão aí, ainda no finalzinho do versículo 22, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo tem a ver contigo, comigo, com você. Temperamento sadio muda a nossa relação conosco. Primeiro, fidelidade. Aqui descreve uma característica de alguém que é confiável. Só é confiável quem é fiel. É quem é bem resolvido. Obra que o Espírito de Deus pode fazer. Fidelidade é uma obra que só o Espírito de Deus pode promover na vida do crente. É um fruto do Espírito. Ser confiável. Ser fiel no pouco e Deus acrescentar no muito. Gera dependência. Você aprende a viver no limite da graça. Mansidão significa poder sob controle. Tem a ver com humildade. E por fim resulta em gentileza. Quem é manso sabe dos limites que tem. Não ultrapassa limites. Por isso não se machuca, não vai passar da velocidade que Deus estabeleceu para você. Anda limitado por Deus. E por fim ele fala sobre domínio próprio, que é o autocontrole, virtude de alguém que domina seus desejos e paixões, especialmente os seus apetites sensuais, o apetite do eu. Temperamento sadio resulta numa relação correta com você mesmo. Saber os seus limites. Domínio próprio. Quem anda na carne tem demônio próprio. Mas quem anda no Espírito tem domínio próprio. Muda tudo. Temperamento controlado. Todas essas características são fruto do Espírito, são resultado, produto natural que aparece na vida e que manifesta na vida dos crentes, que têm os seus temperamentos, os seus comportamentos curados e dirigidos pelo Espírito de Deus. E Paulo vai dizer, olha, contra essas coisas não há lei. Você não precisa restringir o Espírito. Você restringe a carne. Na verdade, você tem que matar ela. Pois a função da lei é controlar, é restringir, é impedir. E aqui não há necessidade de limitações. O fruto do Espírito é para você se abundar dele. É para você transbordar, é para você ser uma árvore que produz esse fruto o tempo todo. Temperamento saudável. Temperamento saudável. Eu quero concluir apresentando o caminho vitorioso que Paulo nos deixou, no versículo 24 e 25. No verso 24, Paulo diz, coloca para nós aí, por favor, verso 24. E os que são de Cristo, ou os que são de Cristo Jesus, crucificaram com as suas paixões. Então nós devemos crucificar a carne. Quem é que crucifica a carne? Oi? Nós. Nossa velha natureza. A ideia aqui é matar a velha natureza. Crucificação é para levar para a morte. Tem um tempo aí, né? É para levar para a morte. Agora não se trata de morrer, se trata de um ato deliberado, é matar. Todo dia o velho homem precisa morrer. Uma dificuldade que nós temos é olhar no espelho para nós mesmos e nos encarar.
e pôr gente mesmo no devido lugar. Falei, cara, sossega seu facho. Morre. Morre. Qual que é a ênfase do espelho? Viva. A gente quer ser exaltado. A gente quer ter um brilho. Ao olhar para o espelho, deveria ver o velho homem ali e dizer assim, morre, cara. Morre. Morre. Nós vamos tomar nossa velha natureza egocêntrica, com todas as suas paixões, desejos pecaminosos, temperamentos descontrolados e doentios, e pregamos na cruz, dizer, morre! Paulo está dizendo, quem anda no Espírito, crucifica a velha natureza. Crucifica a velha natureza. Verso 25, Paulo diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também. Verso 16 diz que nós somos guiados pelo Espírito. É como se houvesse uma passividade da nossa parte. O Espírito pega pela mão e nos guia. Contudo, o verso 25 está na voz ativa, indicando que é nós que devemos andar no Espírito. O temperamento vai mudar se o crente cumprir a sua missão de se encher do Espírito. Saia da passividade, você precisa se encher do Espírito. Não espera o Espírito Santo vir sobre você e te encher. Ser guiado é uma coisa, agora está na voz ativa. É você que se enche. É você que precisa buscar. É você que precisa matar o velho temperamento. Mas eu não tenho poder. Se você buscar de Deus, a velha natureza vai morrer. O Espírito Santo toma a iniciativa de nos guiar. Nos guia na verdade. Afirma os seus desejos contra nós, que é velho homem, a carne. E passa a formar em nós desejos santos, desejos celestiais, de nos submetermos à sua direção, à sua orientação, ao seu controle. Então andar no Espírito é andar de acordo com a linha que o Espírito Santo estabelece. É uma decisão que o crente precisa tomar. Eu quero ser cheio do Espírito de Deus, eu quero frutificar, eu quero ter os meus temperamentos sadios, controlados pelo Espírito de Deus. O que depender de mim na participação desta obra da graça, eu vou fazer. O que Deus disse que um crente tem que fazer, isso eu vou fazer. O Espírito Santo estabelece, Ele nos guia, e assim nós temos que andar nele, de acordo com as suas regras. Se você anda na contramão da regra do Espírito, você nunca vai se encher dele. Bom, eu não sei como é que você entrou aqui. Seus temperamentos não vão ser alterados. Deus não vai transformar um colérico num fleumático. Não, Ele te fez assim. O pecado acentuou o que tem de pior em você. Satanás trabalha dia a dia para acentuar a sua carne, a sua carnalidade, do homem sem Deus, sem dependência de Deus. Mas o Espírito de Deus quer te dar vida, quer vitalizar você, quer te dar saúde. Temperamentos controlados serão barreiras na sua vida, no seu relacionamento com os irmãos, com Deus e consigo mesmo. Vai impedir de você ser a boa influência nesse mundo, nesse tempo, nessa geração. Deus não quer trocar, Deus quer te curar. E quer fazer em você algo que promova a glória dEle. Como fez na vida de Paulo. É linda a vida do apóstolo Paulo. Vou mostrar para Paulo o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo chega no final da vida, dizendo que ele combateu um combate difícil, que ele cumpriu a carreira que Jesus mandou, e que ele estava crente como nunca, crente como nunca. Eu convido você a se ajoelhar nesta noite, diante de Deus, nesse momento, e você orar para que o Espírito Santo de Deus te encha, cure seus temperamentos, controle seus comportamentos, produza em você o fruto do Espírito Santo.
Um ato de fé que você vai fazer agora precisa acompanhar uma vida do enchimento do Espírito. Seu coração precisa estar de joelhos, no nome de Jesus. Eu quero orar, mas queria que você orasse primeiro. Que você orasse por sua vida. Se sujeitando ao Senhor em nome de Jesus. É uma noite de crucificação. O velho homem tem que morrer. Oh Senhor, em nome de Jesus. Onde você está, ore ao Senhor, coloque a sua vida diante dEle. Peça para Ele mudar, para Ele curar os seus temperamentos e produzir em você o melhor dEle na sua vida, os melhores frutos. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor nesta noite nossas vidas. O Senhor que nos formou e o Senhor nos deu, Pai, um temperamento com todas as suas características, porque o Senhor tinha um propósito de nos usar para a Tua glória e Teu louvor. Mas o pecado, o velho homem tem, ó Deus, manifestado coisas ruins desse temperamento, produzido relacionamentos ruins. A nossa relação com o Senhor, a nossa relação com o próximo, a nossa relação conosco, ó Deus, afetada pelo pecado. E nós clamamos nesta noite por cura, Senhor, cura espiritual. Os temperamentos, molde um caráter santo, o caráter de Jesus em nossas vidas. Ó Deus, o Senhor possa mortificar toda a obra da carne, prostituição, todo espírito de sensualidade, toda ação de desequilíbrio, descontrole, todo destempero, tirando de nós. Produz em nós o fruto do Teu Espírito, o amor verdadeiro ao Senhor. Nos ensina a Te amar sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Além de não nos amar, muitas vezes não amamos o nosso próximo, Deus, porque também não aprendemos a amar o Senhor. Nos ensina a Te amar. Dá-nos a alegria que vem do céu, a alegria da Tua presença, a alegria do Senhor. Esta é a nossa força e a vitalidade, ó Deus, do nosso comportamento. Dá-nos a paz que excede todo entendimento, ó Deus, a tranquilidade que só o Senhor pode nos dar. Ó Senhor, faz de nós, ó Deus, pessoas longânimas, benignas, bondosas. Dá-nos mansidão, dá-nos fidelidade, dá-nos domínio próprio, em nome de Jesus, ó Deus. Enche-nos do Teu Espírito nesta noite. Derrama do Teu Espírito sobre toda a carne, ó Pai. Queremos ser uma igreja sadia, santa, e que os relacionamentos nossos sejam santos para a glória do Senhor, para louvor do Teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção. O Espírito enche a minha vida. Vamos fazer dessa canção uma oração. Em nome de Jesus. Espírito, enche a minha vida.
amado irmão, ide em paz e que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a doce presença, a comunhão, a unção e o enchimento do Espírito esteja sobre nós, a igreja do Senhor, e que o nosso coração aguarde com grande expectativa a volta do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Nós louvamos a Deus aí por todos os nossos convidados, visitantes, aqueles que nos acompanharam até agora pela transmissão. Estamos felizes também que tem gente que veio do outro lado do mundo. Cadê a Jaqueline? Balança a bandeirinha assim, filha. Olha que alegria. Aquela moça bonita, solteira lá atrás, tá bom? O pai tá doido para desencalhar. Chegou, caiu no clima, né? Que bênção, Jaqueline. Deus te abençoe, viu, filha? De volta à sua igreja. 6 anos na Austrália, tá de volta aí. E é uma bênção. Os pais estão babando aí, né? Oportunidade, a família, que alegria, que bênção. Deus abençoe sua vida. Boa semana. Dê pelo menos uns 5 abraços aí. Seu irmão, se tiver algum visitante por perto, você recebe bem no nome